Olá, tudo bem? Praias, rios e piscinas são lugares de muita diversão, mas todo cuidado é pouco. Segundo a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquático, os afogamentos são a causa de 5,7 mil mortes por ano no Brasil. Com o objetivo de aumentar a conscientização sobre esse tipo de acidente, o De Bem com Você de hoje recebe a Flávia Valentini, que é professora de Educação Física e representante da Sobrasa. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Gisele, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Flávia, começa explicando pra gente, por favor, quais são as ações, os trabalhos que vocês realizam na Sobrasa. Legal. Eu queria até reforçar, Gi, que o afogamento, ele não é um acidente, ele é um incidente. Por quê? Porque ele tem prevenção. Então, quando a gente passa a conhecer quais são os comportamentos de risco, a gente entende que a gente tem escolha para não se colocar em risco. É possível evitar. É possível evitar. E aí a Sobrasa tem mais de 28 anos de atuação em todo o Brasil e também fora do Brasil. E ela tem 15 programas ou ações educacionais que falam um pouquinho de vários cenários aquáticos. Então, temos a casa mais segura, até porque o afogamento é a primeira causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos. E muitas vezes esse incidente acontece dentro da casa ou nos arredores. Banheiro, lavanderia, o próprio quintal. Tá? Então, a gente tem o programa Casa Mais Segura. Nós temos também o Piscina Mais Segura. É um outro programa muito, de uma repercussão muito grande, porque a gente tem nas piscinas, né, tanto em residências como clubes, às vezes parques aquáticos, a piscina que ainda tem o ralo que não protege ante a sucção de cabelo ou pele. Então, a gente tem uma lei hoje que obriga que todas as piscinas tenham essa tampa anti-sucção de cabelo e pele, né, para que nenhuma criança, principalmente as meninas de cabelo comprido, que às vezes já sabem nadar, mas que ao brincar próximo do ralo ficam presas e não conseguem se desvencilhar. É importante, de repente, cabelo preso? A gente faz uma recomendação, né, de que meninas nadem sempre de cabelo preso. Toquinha. Tá? E nunca brinque próximo do ralo ou das tampas laterais, onde a gente faz a aspiração da piscina. Okay? Então, nos passeios, que a gente não vai de toquinha, essas coisas, a gente recomenda isso, tá? Como a gente faz um trabalho muito focado em educação, a gente tem muitos materiais lúdicos. Então, a gente tem as marionetes, a gente tem o fantoche, e as crianças adoram participar das atividades, né? Elas querem representar, né, esses mascotes da Sobrasa. A gente tem a tartaruga, que é a Tatá, o siri, que é o Kim. Então, sempre são animais aquáticos, né, com o objetivo de envolver o público, né, e falar o mais importante, que a gente pode evitar comportamentos de risco. Tá certo, Flávia. E você explicou também nos bastidores o que é o afogamento, né? Isso. Então, o afogamento é a aspiração de líquido não corporal, ou pelo nariz ou pela boca. Então, isso pode acontecer só pela imersão do nosso rosto ou pela submersão, de estar com o corpo todo dentro da água. E aí, o que a gente geralmente reforça? Quando eu bebo a água, essa água vai para o estômago. Quando eu aspiro a água, essa água vai para o pulmão. E o pulmão é que faz a troca dos gases. Ele é responsável por mandar o oxigênio para o nosso corpo. E quando entra a água no pulmão, essa troca passa a acontecer com mais deficiência. Então, quanto mais tempo eu aspiro água, quanto mais tempo eu fico naquela situação de risco, mais água vai entrar no pulmão, dificultando a respiração e me levando a uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, que seria o grau 5 e 6 de afogamento, o mais grave. Mais grave. Flávia, e os dados mostram que os afogamentos causam aí quase 6 mil mortes por ano aqui no Brasil, só no Brasil. Quais fatores que contribuem para esses números, né, tão alarmantes? A Sobrasa reforça muito, até fez uma pesquisa onde identificou que 90% dos óbitos acontece por 3 causas, né? E essas causas são, novamente, focando o nosso hábito, o nosso comportamento, que é, primeiro, a gente achar que todo o cenário aquático, todo o ambiente aquático é igual. Então, a gente não reconhece os riscos. O que acontece na piscina não é igual à praia, não é igual à cachoeira, lago, represa, né? O segundo é a gente subestimar a nossa habilidade, né? Então, a gente se colocar em risco, achando que, eu sei nadar, eu posso em qualquer lugar me virar bem. E o terceiro, a gente não saber como sair daquela situação de risco. Então, a gente não reconhecer, né, o que a gente tem de habilidade e como que a gente usa aquilo para sair da situação de risco.
E quais são as áreas de maior risco, né, na verdade? Rio, piscina, cachoeira? Então, a gente tem mais de 8 mil quilômetros de costa e o Brasil tem a maior área espelhada de água doce. Então, quando a gente fala em afogamento, a gente às vezes pensa que é na praia que acontece mais os óbitos. E, na verdade, na praia a gente tem o maior número de resgate. Mas de óbito é em água doce. Então, rios, cachoeiras, lagos, represa e a própria piscina. Tá certo, Flávia. E olha só, gente, para complementar nossa conversa sobre esse assunto que é de extrema importância, o repórter Matheus Andrade foi até o Corpo de Bombeiros para buscar mais algumas dicas de como manter as pessoas seguras quando estão ali, né, realizando atividades de lazer na água. Flávia, vamos conferir? Oi, Gi, tudo bem? É isso mesmo, assunto importante. Esses cuidados devem acontecer ao longo do ano inteiro, mas no verão a gente precisa redobrar a atenção devido ao aumento das atividades nas praias e piscinas. Quem vai nos dar algumas dicas sobre esse assunto é o Tenente Cápio, do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos. Tenente, muito obrigado pela sua entrevista. Quais são as principais causas dos afogamentos que vocês observam? Então, como você mesmo disse, né, o verão está aí, então as temperaturas vão aumentar, o pessoal começa a frequentar mais as piscinas, entrar no mar, até mesmo lagos e cachoeiras. Então não se tem ao certo qual a principal causa, mas a gente tem casos de afogamento por causa de correntezas, ou porque a pessoa vai adentrar um lugar e acha que é um pouco mais fundo e não é raso e acaba mergulhando, né, é um risco. Então é importante que a pessoa nade no local que ela conheça e também não tente fazer algum tipo de acrobacia, que é conhecido também que ele dá aquela cambalhota para entrar e pode se machucar, cair de mau jeito e causar afogamento. E também a questão das crianças, né? Se tiver uma criança adentrando, fazer um banho de piscina, um banho de mar, que tenha a atenção de um adulto. E quais cuidados devemos ter ao entrar nas praias e piscinas e também como evitar os acidentes com baldes em casa? Então, nas praias é importante estar sempre atento às placas que vão indicar o local que é mais perigoso, que vai ter mais buraco ou alguma correnteza, né? Os guarda-vidas estão sempre ali atentos para caso ocorra um afogamento, mas é importante ter esse respeito com as placas, né? A sinalização. E em caso de piscina, em casa, quem tem a piscina em casa e tem criança, que é importante que a piscina tenha ali um cercado, né? Seja protegido para que a criança não acesse essa piscina sozinha. E se ela for acessar, que tenha a supervisão de um adulto. O adulto com a criança, a gente fala que ele tem que estar a uma distância de até um braço dessa criança e a todo momento atento. E é importante o adulto não deixar a criança sozinha, mesmo que ela esteja com alguma boia, porque a boia pode virar, pode furar, pode rasgar. De seguro mesmo é o colete salva-vidas que seja regulamentado pelo Inmetro. E como você disse, questão dos baldes. As crianças podem acontecer o afogamento dela até mesmo em balde, bacia. Aquela área onde faz a lava-roupa, né, muitas vezes deixa ali um balde com água. E a criança às vezes cai ali, ela não consegue sair dessa bacia e acaba se afogando. Então é importante não deixar nenhum balde com água que vai lavar alguma roupa no chão onde essa criança tem acesso. Tem criança em casa? Tem que estar sendo supervisionada 24 horas. E em caso de afogamento, qual é o procedimento para salvar a criança? Em caso de afogamento, se alguém está se afogando num local que você não consegue acessar, se você não sabe os procedimentos para chegar nadando até essa pessoa e retirar ela da água, a gente fala que você tentar alcançar ela, seja com um galho, uma corda, alguma coisa para retirar ela da água, ou até mesmo arremessar alguma coisa que a pessoa consiga se apoiar, fazer uma boia, né? Se você não tem esse conhecimento de como realmente entrar nadando para retirar a pessoa que está se afogando, liga de imediato para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 e tente passar da maneira mais calma possível o local onde está acontecendo esse afogamento, um ponto de referência que de imediato uma viatura vai se deslocar para fazer o salvamento. E como os pais irresponsáveis podem educar os filhos sobre segurança nas águas em casa? Então, sobre a segurança, é importante passar para o filho que ele não deve adentrar a piscina sozinho. Falar, se você estiver com calor, quer nadar, chama o pai, chama a mãe, chama um adulto, que a gente vai se refrescar e entra na piscina. Ensina a criança de que ela não pode estar sozinha nadando. E o adulto tem que estar se responsabilizando também. Falar, se meu filho está nadando, vou estar com atenção nele. Não vou deixar ele nadando sozinho só porque ele tem uma boia, por exemplo.
Tenente, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, prevenção é fundamental, principalmente nessa época de calor. Portanto, equipamento, educação em casa e ficar atento, prevenir, são os melhores caminhos para evitar afogamentos com as crianças. Volto com você aí no estúdio, Gi. Muito obrigada, Matheus. Agradeço também as dicas valiosas do Tenente Cópio, né? Com essas dicas incríveis. E aproveitar, gente, que eu estou nessa parte dos agradecimentos, eu não posso deixar de registrar e agradecer a tradução em Libras da Ana Furtado, que fica aqui, ó, do meu ladinho em todos os programas. Ana, muito obrigada, viu? Olha só, gente, voltando aqui para o programa, olha só esse dado. O Brasil registra, em média, 3 mortes diárias de crianças e jovens por afogamento, sendo a maior parte das vítimas da faixa etária de 1 até 4 anos. Esse cenário é alarmante, uma vez que a maior parte dos casos ocorrem em ambientes domésticos, como piscinas e rios próximos às residências. Então, as crianças exigem um cuidado mais especial. O que a gente costuma falar para os pais é que, assim, até 10 anos, por lei também é obrigatório que uma criança esteja acompanhada de um adulto responsável, não um irmão mais velho, que muitas vezes a gente vê essa situação de uma criança de 3, 2 anos com um irmão de 10, de 11 anos cuidando. Então, o que a gente pede, e aparece também muito nas pesquisas da Sobrasa, é que, assim, esses incidentes acontecem principalmente por falta de supervisão adequada. Então, às vezes o pai está no celular, está conversando, está de costas para o ambiente da piscina, e a gente até reforça, assim como tem o motorista da vez quando o adulto vai para uma festa, sim, quando a gente tem um ambiente aquático, que tenha um pai ou uma mãe da vez, que esteja realmente ali olhando para aquela piscina, contando as crianças, olhando se alguma saiu ou não. A gente acha que o afogamento vai fazer barulho e ele é silencioso. Muitas vezes, se a gente não estiver atento, a gente não percebe que tem uma criança se afogando. Então, é importante que o pai, primeiro, esteja próximo, à distância de um braço, Boias, evitem boias, porque vira, Então, a gente tem uma boia regulamentada que ela começa aqui no tronco da criança, prende atrás e vai para o braço. Essa boia permite que a criança volte para a posição em pezinha, com a cabeça fora da água. Perfeito. Então, a gente precisa lembrar. Muito obrigada, Flávia. E olha só, gente, a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, conta com mais de 6.400 voluntários. Como será que esses voluntários são preparados para atuar na prevenção dos afogamentos? E também como fazer parte desse projeto, você confere na volta do intervalo. Então fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Nadar é uma das habilidades mais importantes, tanto para crianças quanto para adultos. A prática é essencial para a prevenção de afogamentos e funciona também como uma vacina contra esse tipo de incidente. Porém, é importante ressaltar que mesmo as pessoas que sabem nadar bem podem se afogar. Como o foco do programa é sempre a prevenção, o De Bem com Você de hoje recebe a Flávia Valentini, que é professora de Educação Física e representante da Sobrasa. Flávia, fala pra gente, como que vocês, qual é a preparação que vocês recebem para fazer parte da Sobrasa? Primeiro, a gente imagina que precisa ser da área da saúde, da área do esporte, para ser voluntário. Sim. E, na verdade, não. Esse trabalho é para quem acredita que o bem mais precioso é a vida e que pode levar, através de uma ação de educação, um conhecimento para a população, seja para a sua família, da sua família estendendo para a vizinhança, com o objetivo de diminuir os riscos de afogamento na sua região, no seu bairro. Então, qualquer pessoa pode ser voluntária. A Sobrasa tem um site, e dentro desse site a gente tem vários temas
cursos gratuitos para o voluntário, a gente tem um manual específico do voluntário, onde tem o passo a passo do que ele precisa fazer, ele precisa responder um forms, né, um formulário, para falar que tipo de atuação ele tem, qual é o tipo de programa que ele gostaria de participar. Então, cada região tem um cenário específico. Então, se eu moro num lugar que tem mais rio, eu posso trabalhar focando a prevenção em rios, né? Se eu moro num lugar, no litoral, nas praias, então, a gente entrando no site, a gente encontra vários links onde a gente se prepara, fora as reuniões, os encontros online. Às vezes acontece a gente se juntar em um tipo de evento e aí tá junto para poder trocar as figurinhas, cada um, né, da sua região. Então, a gente está sempre em contato. Perfeito. É importante falar também que a Sobrasa ela está no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Isso, a Sobrasa já está em todos os estados da Federação Brasileira e ela também é representante de 15 países latino-americanos. A gente tem 3 campanhas principais, inclusive a ONU, ela elegeu o dia 25 de julho como o Dia Mundial de Prevenção contra o Afogamento. Então, a gente está envolvido em muitas ações dentro e fora do Brasil. Perfeito, Flávia. E vocês têm um lema, né? Educar para não se afogar. Muito bacana esse lema. Mas quais foram os resultados práticos que vocês conseguiram com esse lema, né? Então, com essas atividades? Em 28 anos de atuação da Sobrasa, a gente já conseguiu reduzir 50% dos casos de óbito por afogamento. Se a gente for pensar num Brasil tão grande, esse número ainda é pequeno. Mas é um trabalho de formiguinha, né? E o que a gente precisa, e é um dos desafios maiores da Sobrasa, é fazer com que a população entenda que, a partir do momento que ela adquire o conhecimento, ela tem a escolha de não se envolver em situações de perigo, né? Então, é isso que a gente quer reforçar. A gente fala que a prevenção é o carro-chefe, porque se a gente precisar salvar alguém, a gente falhou nessa primeira parte, que é a educação, né? Tanto de crianças como de adultos. Entendi. E comecei aqui o bloco, né, falando sobre a importância. A natação oferece inúmeros benefícios para a saúde, mas o fato também, assim, da pessoa, eu nado muito bem, eu sei nadar, não quer dizer que ele não pode, de repente, se envolver aí em um incidente com algum tipo de afogamento. Então, as pessoas que sabem nadar devem redobrar o cuidado? Então, a gente tem, até como professora de natação, às vezes a gente recebe muitas famílias que falam assim, ó, eu quero pôr meu filho nas aulas de natação para eu ficar tranquila. E, na verdade, assim, o aprender a nadar nos dá habilidade, né, para saber se sustentar, saber se deslocar até a borda, até a margem, mas essa habilidade tem que estar conectada com uma competência, ou seja, será que eu sei fazer tudo o que eu aprendi numa situação de nervoso? Né? Então, é esse o foco. Então, às vezes, o que eu faço dentro de uma piscina, eu não necessariamente vou conseguir fazer na praia. Né? Então, é entender que, assim, cada ambiente vai requerer da gente uma habilidade específica e um comportamento específico. Então, aprender a nadar é fundamental. E a piscina é, para os professores de natação, um berço de educação. A gente pode trabalhar muito ali, né? Então, isso é importante, mas não blinda ninguém de se afogar. Perfeito, Flávia. É importante também falar, você falou essa questão de saber nadar, mas de repente uma pessoa que está assistindo a gente agora, que sabe nadar, que não passou ainda, mas vai passar por um incidente desse, começa ali, o que ela precisa fazer? Manter a calma? Quais as dicas que você passa para alguém que se envolve nesse tipo de incidente? Então, a gente trabalha 4 habilidades fundamentais dentro da natação, que seria a sustentação, né, do corpo, porque se eu não tenho o pé no chão, eu preciso aprender a me sustentar. Posso fazer com movimento só de braço, perna e braço. O controle da respiração, então como que eu faço a minha respiração dentro da água. A flutuação, que é fundamental, então quando eu me posiciono de costas, que eu consigo me acalmar para até mesmo pensar o que eu preciso fazer a partir dali, né? E você, assim, ter calma, que é uma das coisas que é só no momento que muitas vezes a gente vai ver como que isso vai acontecer. Mas você sabendo, tendo habilidade física, isso já é um grande componente, né? Perfeito. Olha só, calma, né? Calma, na verdade, ela cabe bem em todos os momentos da vida, mas principalmente em um momento como esse, né? Em um incidente com a água. Gente, no Brasil, 16 brasileiros morrem afogados diariamente, ou seja, 1 a cada 90 minutos. Saber como socorrer uma pessoa se afogando é muito importante. E as dicas de como agir nesse caso, a gente confere no próximo bloco. Então fica aí que nós já voltamos.
Estamos de volta. Com o devido acompanhamento e a instrução adequada, a natação pode se tornar uma atividade prazerosa e segura para todos, além de ser usada para fins terapêuticos e de reabilitação. A natação também ajuda a prevenir o afogamento e esse é o tema do programa de hoje, quando eu recebo no estúdio a Flávia Helena Valentini, que é professora de Educação Física, representante da Sobrasa. Flávia, como identificar uma pessoa que está se afogando? Então, muitas vezes a gente acha que o afogamento vai ser barulhento, né? E a pessoa que está se afogando, ela não consegue respirar. Cada vez que ela tenta vir para a superfície, que ela até tem que tentar gritar, ela engole mais água, ela aspira mais água. E isso dificulta que ela acene, que ela consiga, né, demonstrar que ela está se afogando. Então, a gente precisa estar atento que muitas vezes essa pessoa que está se afogando, ela está se debatendo, não sai do lugar, com um olhar, né, bem assustado. Então, isso é uma das coisas que ajudam a gente a identificar, né, que essa pessoa está em apuro. Fora isso, a gente também tem, dentro de uma pesquisa da Sobrasa, um fator muito importante, que muitos familiares que tentam ajudar, né, um parente se afogando, acabam sendo mais uma vítima. Então, o que a gente recomenda? Quando a gente identificar uma vítima, né, em apuro, passando por uma situação de afogamento, se eu não tenho certeza da minha habilidade, eu também não posso me colocar em risco. Então, a gente, para se aproximar dessa vítima, sempre tentar se aproximar com um material flutuante. Prancha, um pedaço de isopor, garrafa PET, bola, para que ela, ao segurar esse material flutuante, ela consiga tirar a cabeça fora da água. Por quê? Porque se eu chego até ela sem nada, ela vai querer me usar como apoio, porque ela precisa respirar. Então, ela está numa situação de pânico tão grande que ela não faz isso de propósito. Então, se eu tenho habilidade, ainda que eu tenha habilidade, que eu sempre me aproxime dessa vítima com um material flutuante e entregue esse material para ela. A pessoa, perfeito, porque Exatamente. realmente é um trauma muito grande. Isso. E muitas pessoas que passaram por esse trauma, né, que vivenciaram esse momento, eu posso falar, quando a pessoa sai também do afogamento, de qualquer maneira, ela sofreu um afogamento, ou não? O afogamento é só quando vai para o 3º e o 4º grau? Então, a gente tem de 1 até o 6º grau, de afogamento, né? Então, o 1 é aquela sensação de que você está num apuro, você se desgasta fisicamente, mas você não engoliu água. Tá. Então, é só um cansaço muito grande e uma sensação ruim, né, de uma situação, mas que você não chegou a engolir água. O 2 e o 3, você já aspirou uma quantidade de água e você tem o reflexo da tosse, né? Esse caso, a gente traz, né, para a borda ou para a areia, observa, mas não necessariamente precisa de um acompanhamento médico, né? A gente até recomenda que quando você vê uma situação dessa, de primeiro momento você acione o 193, porque você já traz um suporte, né, de alguém especializado, caso precise, né? E aí do 4º grau em diante, aí a complicação começa a ficar um pouco maior. O 5º grau, você já perdeu praticamente 50% da sua capacidade de atuação do pulmão para fazer o transporte do oxigênio. Então, com isso você vai ter uma parada respiratória e se você não for socorrido, você precisa entre 30 segundos até 2 minutos para socorrer essa pessoa no grau 5, você vai ter uma parada do coração. E aí começa as sequelas maiores, com morte mesmo neurológica e com, às vezes, o óbito. Então, todos esses incidentes são afogamentos. O que diferencia é o grau de cada um, né? O grau de cada um. Tá, e uma pessoa que passou por qualquer um desses graus, ela já fica com um pouco de trauma, ela fica com medo de entrar na água, ela perde a coragem, de repente, de aprender a nadar. Quais os conselhos que você passa? Como é possível trazer essa pessoa de novo para o mundo da natação? Sempre é possível, né? Eu sou suspeita a falar porque eu trabalho principalmente com adultos que querem aprender a nadar, né? Então, o que a gente fala assim, esse é um tipo de trauma que não é só algo físico, é também psicológico. Emocional. Emocional. Então, essa pessoa precisa de um profissional que tenha habilidade para trabalhar com pessoas que vieram de um trauma, né? E aí é um passo a passo, às vezes um pouco mais lento o progresso, mas é possível sair dessa situação de trauma para pelo menos se sentir segura,
né? E entender que, assim, mesmo segura, a gente sempre tem que avaliar o cenário, né? E ver o quanto de capacidade a gente tem para poder não se colocar em risco de novo. Então é possível aprender a nadar em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Não tem idade mínima. A gente fica preocupado sempre com as crianças e esquece que o adulto, ele gosta de passear, né? Gosta de ir para pousadas, ir para praia. Então, ele precisa também aprender e ir fora, que é uma atividade física. Claro, e até para ressignificar um momento ruim, de repente, que esse adulto passou. Com certeza. E, claro, num grau muito menor, engasgar com água também é uma coisa muito ruim. Não chega a ser um incidente envolvendo um afogamento, mas às vezes as pessoas podem perder ali o fôlego mesmo, né? Então, como perceber ou como socorrer uma pessoa que engasga ali com uma água ou com qualquer outro líquido? Isso. A gente geralmente fala que assim, toda vez que eu aspiro essa água, ele bloqueia, né? Ou ele dificulta a minha respiração. Então, a sensação daquela pessoa é que faltou o ar, né? Então, a gente tem as manobras que a gente faz como se fosse um engasgo com um objeto sólido mesmo, né? A própria observação, para você entender o que está acontecendo e, assim, poder agir de maneira segura. Perfeito, muito obrigada, Flávia, dicas valiosas. Olha só, gente, a prevenção ao afogamento é tão importante que o calendário conta, inclusive a Flávia já falou aqui no nosso programa, com o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento. Esse dia é celebrado anualmente em 25 de julho. Esta data evidencia os impactos do afogamento nas famílias das vítimas e também incentiva a criação de medidas de prevenção para evitar esse tipo de acidente. É o que nós falamos aqui no programa inteiro, né? Sim, é um tema que precisa sempre estar em pauta, né? Isso, a gente até reforça aqui, né, esse momento que vocês trazem para a gente como oportunidade, a gente precisa estar cada vez mais falando sobre o problema, porque a partir do momento que a gente reconhece o problema, a gente consegue entender o que a gente tem que fazer para prevenir, né? Então, esses programas, eles são muito legais, as crianças super participam. Eu tenho até um exemplo de uma escola onde a gente fez uma atividade dessa, porque as crianças iam fazer uma excursão para um lugar que tinha lago, e lá, com as brincadeiras, a gente elege alguns representantes do Kim ou da Tatá, então eles vão de crachá para, de novo, reforçar os lembretes. Então, as crianças ficam super engajadas e levam essa informação para a família, para o pai, para a mãe. Perfeito. Olha, Flávia, muito obrigada. Dicas valiosas, incríveis. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas em casa. Leva também o nosso abraço. Fica aqui, né, registrado o nosso abraço para todos os integrantes da Sobrasa. Que trabalho bonito, né, gente? Merece mesmo ser divulgado. Volte outras vezes. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Gisele. E você, eu encontro no próximo programa para mais um tema, né? Falando sobre qualidade de vida, saúde. É isso aí. Então, enquanto a gente não promove esse próximo encontro, que tal acompanhar a gente por meio das nossas redes sociais? Até a próxima!